Olá, boa noite a todos e a todas. Sou Nicolas Trancho, sou atual líder comunitário aqui do bairro Araçá, sou professor de geografia, sou ex-conselheiro tutelar aqui do município de Vila Velha e hoje vamos receber um convidado especial da juventude política do nosso estado do Espírito Santo, lá da Serra. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ele, mas vou falar um pouco do nosso espaço, que a gente está utilizando esse espaço aqui para debatermos políticas públicas, para informarmos a população e para trazer coisas boas de conhecimento para nossos seguidores aqui do Instagram. Hoje, calma aí, deixa eu ver se eu estou no negócio certo. Tô. Hoje nós vamos conversar com o nosso amigo Gilberlândio da Serra, ok? E ele é advogado, ele já é pré-candidato a vereador lá da Serra e militou com a gente aqui no partido PSB nos anos de 2014, 2015 e 2016. E é um grande amigo nosso aqui da política. Participamos de vários grupos juntos de política e de várias discussões interessantes aí que mostram também a força da juventude na política do Estado do Espírito Santo, né? Então, deixa eu só convidar ele para estar dividindo o nosso. Ei, Juverlande, seja bem-vindo. Boa noite. Tudo bom, doutor? Noite. Boa noite, Nicolas. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ivan. Tô vendo aí. Boa noite, Laura Van der Kocken. Boa noite, pessoal. É um privilégio, um prazer estar aqui junto com vocês. Bacana. Eu fiz uma pequena apresentação de você, falei que você é pré-candidato a vereador aí na Serra, falei que você é advogado, falei que você é um militante de juventude, mas ninguém melhor para se apresentar que você próprio. Se quiser falar alguma coisa que eu tenha esquecido, a hora é agora. Nicolas, obrigado aí pelo convite, primeiramente. Na semana passada foi a semana do Dia Internacional da Juventude, uma classe muito esquecida pelo poder público, não somente pela gestão municipal, pela gestão estadual, pela gestão nacional, pelos nossos governantes, pelos vereadores, pelos líderes comunitários, pelos deputados, por todos, entendeu? A juventude é uma parcela esquecida. Então, eu te agradeço por a gente estar debatendo esse tema tão importante. O meu nome é Gilberlândio, eu tenho 27 anos de idade, sou advogado por formação, sou presidente estadual da juventude do PSB no estado do Espírito Santo, milito na área dos direitos humanos, milito na área da sociedade civil de forma em geral. E sou munícipe e morador da cidade da Serra. Sim, sim. A Serra, eu falo muito que a Serra e eu, Nicolas, tem uma ligação muito forte, que meu sogro é da Serra, a família da minha esposa é da Serra, e ele já foi líder comunitário na região da cidade continental, então ele tem Aqui uma força perto, política eu bem moro do lado. bacana. Aqui perto, eu Então, moro ele do tem uma força lado. política bacana. E aí a gente tem uma caminhada bacana aí nessa região, que está sendo bem administrada aí com o nosso prefeito Aldifax, né? Eu acho, né? No meu ver, né? Superficial. Mas, Gilberlande, você tá falando, a gente está falando de jovens, e aí quem é considerado jovem? Então, Nicolas, o Estatuto da Juventude, que é Hum, a nossa Bíblia da juventude, vamos dizer assim, hum, considera pessoas jovens de 15 a, ou melhor, vamos até mudar, né? Até 29 anos de idade. Até 29 anos de idade, a pessoa é considerada jovem e ela tem uma série de benefícios, entendeu? Que com certeza nós vamos certo. falar aqui. Mas até 29 anos de idade, a pessoa pode estar qualificada enquanto jovem. Isso é uma previsão do Estatuto da Juventude. Meu áudio está voltando. Não, não, foi eu que abri a tela aqui para ver a pergunta. Perfeito. Não, Então, pode... até 29 anos de idade, a pessoa se considera jovem. Eu palestro, na verdade, né? Agora não está tendo palestra, mas antes da pandemia, o ano passado, nós desenvolvemos aqui na cidade da Serra um projeto denominado chamado OAB Vai à Escola. E esse projeto ele Uhum, levava noção de direito para os estudantes das escolas públicas do ensino médio.
E uma das palestras era Uhum. sobre o Estatuto da Juventude, inclusive lá eu sempre brincava, né? Eu fazia questão de colocar a minha idade, 27 anos de idade, e eu sempre dizia isso: olha, gente, a minha idade, isso aqui, é porque eu também sou jovem. Eu estou conversando com vocês de 15, 16, 17, 18, 20 anos, mas eu também sou jovem igual vocês. Então, assim, eu também sou jovem. Aí quem está nos assistindo, eu não sei se o Nicolas ainda é tão jovem assim, ou se já é jovem já há mais tempo, Poxa, mas eu só tenho mas 30, calma aí, só tenho 30. então já perdeu alguns Já benefícios com o perdi a Estatuto da juventude. Juventude TV. Ai, Jesus. Então, quais são esses benefícios, quais são esses direitos e deveres aí que tem no Estatuto da Juventude que Então, prevê? Nicolas, o Estatuto da Juventude, ele fala sobre o direito ao desporto, direito à saúde, direito à educação, enfim, tudo aquilo que nós já conhecemos. Mas nós precisamos falar de diferenciais, do diferencial do que o Estatuto da Juventude ele prevê, entendeu? Para quem tem até... Chegou uma pergunta aqui que eu vou responder ao vivo, hein? Depois daqui eu vou Uhum. responder. Deve ser sua irmã, né? Ou sua esposa. É minha Creuza mãe, é minha Trama. mãe, minha mãe que tá nos vendo aí, Creuza. Ah, bacana. Bacana. Isso. Então, assim, para quem tem até 29 anos para quem tem até 29 anos de idade, quais são os direitos, quais são os benefícios que tem? Primeiramente, eu queria falar de algo, inclusive assim, que eu acho que é um ponto muito avançado, que é o ID Jovem. O ID Jovem é uma identidade jovem para que os jovens possam estar viajando de forma interestadual para conhecer os outros estados, entendeu? E que eu acho um grande avanço nas políticas para a juventude. Isso, gente, eu falei aqui que é de forma interestadual. Então, por exemplo, você que é do Espírito Santo, que quer viajar de Vila Velha ou de Serra para Colatina, Uhum. esse benefício não está abrangido dentro do direito. Mas, por exemplo, eu tenho um parente em Porto Seguro, eu tenho um parente em Porto Alegre, eu tenho um parente em Rondônia. Você pode usar sim o Estatuto da Juventude. E como que faz, Nicolas? A pessoa, primeiramente, ela tem que estar em uma situação de vulnerabilidade social, tem que ser o famoso baixa renda, entendeu? Sim, sim. Como a gente chama. Então, tem todos os critérios da assistência social. E aí você procura o CRAS do seu território, faz o processo lá tudo certinho, site jovem. E aí, nesse site, você faz toda a sua regularização, vai colocar o número do seu NIS, e aí você vai possuir o direito. Fora isso, porque muitas vezes a gente fala também, Nicolas, da lei da meia entrada, e muitas vezes a gente remete, né, que a lei da meia entrada é só para o estudante. Não, o jovem também. Alguém me ligou aqui, né? Me ligaram aqui. Se eu tenho, Acontece. se eu tenho até 29 anos de idade, eu também posso ter a meia entrada, via também o Entendi. Estatuto da Juventude. Então, assim, são O... dois direitos adquiridos, que a lei da meia entrada, inclusive, foi dentro do Estatuto da Juventude, foi um direito adquirido via o Estatuto da Juventude. Então, assim, o Estatuto da Juventude já é um marco de um passo muito à frente Entendi. de algo que a gente nem esperava muitas vezes. Alguns estados, Nicolas, inclusive assim, eles criaram o ID Jovem Intermunicipal. Acho que, salvo engano, é o estado de Rondônia. E aí você pode ir da cidade Uhum. A para a cidade B, da cidade Z para a cidade H. Acho que, inclusive, nós podemos até começar a discutir esse plano aqui dentro do nosso estado. Isso aí foi fruto das manifestações, né, de 2013, 2014, por ter colocado essa questão da no mobilidade da juventude, não foi? Na época do governo Sim, Dilma, né? o Isso Estatuto da aí foi fruto Juventude, disso, né? o Estatuto da Juventude, eu sempre digo isso, que ele tem 7 anos de idade. Então, se ele fosse uma criança, ele estaria na primeira série. Você me disse hoje que tem um Uhum. filho, né? Quantos anos tem seu filho? Eu tenho dois, uma de 7 e Então, um menino de 1 ano e meio. a de 7 está em qual Um série? ano e 3 meses, desculpa. A de 7 está em qual série? Oi. Está em qual série? A de 7? Está no ensino fundamental? Está no primeiro ano? Primeira Quinto série, ano? primeira série, no ensino Então, fundamental. está na A primeira de série. 7, Então, se o Estatuto da primeiro ano do Juventude ensino fundamental, fosse primeiro uma ano. Oi? Então, se o Estatuto da Juventude fosse uma pessoa, ele estaria aí. Ele estaria no primeiro Sim. ano do ensino fundamental, estaria indo para o CA, né? Estaria trocando os famosos dentes de leite. Então, é um estatuto muito novo.
Inclusive, assim, Nicolas, para título de curiosidade, quando eu ia palestrar, né, eu sempre perguntava, quem conhece o Estatuto do Idoso? Aí todo mundo levantava a mão. Quem conhece o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Mais pessoas levantavam... Perdão, o Estatuto do Idoso, pessoa levantava a mão. O Estatuto da Criança e Adolescente, mais pessoas levantavam a mão. Estatuto da Pessoa com Deficiência, algumas pessoas conheciam. Estatuto da Juventude? Ninguém. Ninguém conhece. Ninguém, senhores. Ninguém conhecia o Estatuto da Juventude. Então, assim, nós jovens temos um direito que não é muitas vezes falado dentro da sala de aula. E aí, Nicolas, eu vou responder a pergunta aqui da sua mãe dentro do que o Estatuto da Juventude fala. Antes vou falar, seja bem-vindo aí o pessoal que está nos vendo, o William também, que militou comigo na juventude de um partido democrata, na época do meu início político. O Magro também está nos vendo aí, que é um ex-amigo meu de trabalho. Um ex-amigo não, um amigo meu de um trabalho que eu trabalhei, que eu trabalhei na Vivo. A Diane também está nos vendo. Seja bem-vindo, pessoal. Então, responde aí. A pergunta foi exatamente essa aqui, ó. Para você, qual é o papel do jovem na vida política? O Estatuto da Juventude, ele prevê a participação do jovem na vida pública. Prevê a participação nas associações, prevê a participação nas audiências. Eu sempre falava isso, né? Nas audiências públicas. O próprio Estatuto da Juventude. E por que o Estatuto da Juventude ele fala nisso? É que as pessoas podem me falar, às vezes as pessoas podem perguntar bem assim, uai, mas se a gente vive numa democracia, por que o Estatuto da Juventude já prevê isso? Porque se existe uma democracia, então assim, a pessoa pode participar de qualquer coisa. E aí eu sempre falava, né, gente, quem nunca ouviu aquela fala bem assim, você não é nem gente, para que você quer discutir isso? Eu já ouvi muito isso dos meus avós, um pouco dos meus pais, poxa, você é tão novo. Você é tão novo, né? Quando a gente quer disputar um cargo eletivo de 18, 19, 20, 21, 22 anos, a gente ouve isso, né? Esse preconceito geracional. Ah, mas você é tão jovem. Ou as pessoas podem falar para você, mas você é menino ainda, você vai aprender muita coisa pela frente. Então, o brasileiro, tem um preconceito geracional muito grande com a juventude. Então, o Estatuto da Juventude, ele veio justamente para isso, para positivar um direito adquirido nosso. Porque o Brasil aí tem uma diferença muito grande, né, entre a gente e alguns outros países. Eu disse aqui que eu sou advogado, sempre que eu gosto de dizer isso, né? Quando as pessoas falam assim, é porque a lei dos Estados Unidos funciona melhor que a do Brasil. Aí vamos fazer então um exemplo, então? Vamos pegar as leis dos Estados Unidos e vamos aplicar aqui, e vamos pegar as daqui e vamos aplicar lá, para ver então se lá vai virar, aspas, uma bagunça e aqui vai ficar correto. Por que não fica? Por que não muda? Porque é um direito como o Então, por que eu estou explicando isso, gente? Porque o Estatuto da Juventude ele veio para positivar algo que já existe, que o jovem pode participar da vida pública. E aí, qual é o papel do jovem na vida pública? Eu sempre gosto de dizer isso nas conversas com a juventude, a gente precisa dizer, participar da vida pública não é estar afiliado a um partido político, não é apenas votar na eleição, não é isso. Política, ela é um instrumento. O que nós estamos fazendo aqui hoje, Nicolas, se chama política. Se a gente tirar a política do mundo e do Brasil, o que vai acontecer se chama força. Antes da política, o que você tinha? Você tinha ali aquela figura daquele homem, né, com a mão, com a mão, e a mulher aqui com o cabelo aqui, ele puxando, o tempo das cavernas. Quando acontece a política, já na Grécia, ela permite o diálogo. A política é mais do que nada do que um instrumento social para mudar para melhor a vida das pessoas. Se não for para isso, não precisa existir política. Se não for para mudar a vida para as pessoas para melhor, não precisa existir política. É um instrumento. É um instrumento social para transformar para melhor a vida das pessoas. Então, o papel do jovem é participar da vida pública e usar a política para isso, para melhorar a vida das pessoas. E de que forma que o jovem pode participar da vida pública? O jovem pode participar da vida pública no Grêmio Estudantil, dando as suas contribuições. Eu fui gremista, eu fazia parte do Grêmio Estudantil da minha escola. O jovem no Grêmio Estudantil da escola ele pode muitas vezes falar, olha, que o quadro não está bom, que está inadequado, que a luz da sala de aula está apagada, que tem que melhorar uma luz. Isso é participar da política. O jovem ele pode falar melhorias que ele quer para o bairro dele. Nós temos aí os famosos orçamentos participativos, né, Nico? Das escutas ativas que os órgãos municipais fazem. E o jovem pode muitas vezes falar isso.
Eu me lembro uma vez que no ano de 2014 eu participei de uma candidatura, participei de uma eleição, de um candidato a prefeito, e uma coisa que nós dialogamos com o prefeito, Nicolas, era da seguinte forma, que precisava ter um orçamento participativo da juventude. Ter equipamentos, Nicolas, ter equipamentos da juventude não significa que aquilo está representando uma política de juventude. Não adianta nada ter uma gerência, não adianta nada ter uma subsecretaria, não adianta nada ter uma pista de skate. Eu preciso fazer política pública embasada em evidências. A realidade do jovem de Aribiri, de Santo Torquato, de Fel Rosa, da região 5, daí de onde você mora, ou também da Praia da Costa, será que é aquele equipamento que a prefeitura colocou? Então, nós precisamos fazer isso embasado em política, embasado em evidências. Só que para isso acontecer, o jovem precisa estar inserido na vida pública, participando, sim, sendo escutativa. Então, é dessa forma, Cleusa, que o jovem ele pode participar ele pode participar da política. É dessa forma. Tem um exemplo bem bacana, Gil, sobre isso que é a participação do jovem na política. Aqui no bairro Araçás tem uma quadra de esportes, que é uma quadra que é poliesportiva, né? Só que tem um grupo de pessoas de jovens, né? De jovens que utilizam ela para jogar basquete. O que aconteceu, meu amigo? Queimou uma lâmpada lá na quadra, um tempo atrás. E eles estavam tentando resolver por conta própria o problema. Aí chegou ao meu ouvido, eles estão precisando disso. Fui lá, mandei o pedido para a prefeitura. A prefeitura, graças a Deus, atendeu a gente hoje aqui na nossa quadra e trocou essa lâmpada. E aí o que eu falo? Gente, a partir do momento que você se envolve na política, conversa com outras pessoas, fazem o seu pedido chegar em outras pessoas de forma não truculenta, né, mas no diálogo, na conversa, na política mesmo, tudo se resolve. E se resolve pro lado bom. Por exemplo, aqui na nossa praça também, eu tenho um espaço imenso, que é simplesmente um círculo, né, cimentado, que seria, no projeto inicial, seria um lugar para o jovem praticar skate, essas coisas assim. Só que não tem nada, não tem nenhum tipo de rampa, não tem nenhum tipo de equipamento a mais lá. E aí o que acontece? Vira um espaço inutilizado, que fica várias pessoas mais próximos às árvores fumando maconha, né? Então acaba sendo, em vez de ser um local para socializar, para colocar o jovem em evidência, passa a ser um local para atrair ele para coisa ruim. Então acho que isso aí que você falou é de extrema importância, né? Dessa participação do jovem na coisa pública, né? Até mesmo nas comunidades, até mesmo na questão estudantil. Para quê? Para pedir melhorias e pleitear melhorias para o seu bem-estar, né, Gilberlândia? O seu futuro, ter um futuro digno, né? Então, é essa minha consideração sobre essa sua fala aí, que acho que cabe muito bem. A Cleusa fez um apontamento aqui, o que leva o jovem a desacreditar na política. Não é o jovem, é o brasileiro. O brasileiro está desmotivado a participar da política, entendeu? Não querem votar, o número de abstenção é muito grande. Se você, inclusive, pegar a diferença do candidato A para o candidato B nas eleições de 2018, ela é menor do que o número de abstenções de votos nulos e brancos. Ela é menor. Se todos que votaram branco e nulo, ou se abstiveram nas últimas eleições, tivessem votado no segundo candidato na presidência da República, eu não estou aqui defendendo nenhum dos dois, mas quem ficou em segundo teria ficado em primeiro. Então, assim, as pessoas são desmotivadas da vida pública. O que precisa fazer para as pessoas motivarem? Eu sempre digo isso, né? Se a gente quer mudar algo, a gente tem que participar. Eu estou insatisfeito com a pintura da minha casa. O que eu faço? Eu compro outra casa ou eu pinto? Pinta. Eu estou desmotivado com o meu atual salário. Eu saio do emprego e arrumo melhor, ou eu me qualifico tendo crescer naquela empresa? Obviamente que é natural do ser humano estar desmotivado e querer esquecer as coisas. Isso é natural do ser humano. Natural demais da conta. O ser humano, muitas vezes, se desmotiva rápido com várias coisas. Não é só com a política, é com tudo. É com o time de futebol, é com amores, é com amizades. Isso é natural. Mas
é o que a gente iniciou aqui a nossa conversa. A política é um instrumento. E nessas poesias urbanas, né, eu certa vez vi uma mensagem bem assim: quem não gosta de política é governado por quem gosta. Sim, sim, com Essa é uma certeza. grande verdade. Nós É uma. precisamos, nós Completa, jovens, pode completar. nós jovens precisamos gostar de política. Nós jovens precisamos gostar de política, precisamos falar de política, entendeu? Precisamos parar de infernizar a política, aquela coisa do mal. Não, ela é só apenas um instrumento. Se você não gosta dos atuais políticos da sua cidade, seu vereador, seu prefeito, troque eles, mas não deixe de votar. Não deixe de participar da vida pública. Eu sempre falo, até mesmo com meus alunos, Gil, que quando você não participa da política, você dá oportunidade para quem é oportunista estar participando e ganhando situações próprias, né? Ganhando benefícios próprios. Então, isso é uma das falas. A outra fala é em relação ao voto nulo em branco, né? Que muitas pessoas, eu vou me abster de votar no candidato X ou Y, porque eu acho que não tem opção boa. Só que aí um dos dois tem que ganhar e um dos dois vai ter que governar o país, ou governar o município, ou governar o estado. E aí o que acontece? Nós vamos ser governados por quem a maioria escolher, né? Então esse é um problema que acho que as pessoas têm que começar a verificar o currículo da pessoa, verificar o passado da pessoa, o histórico dela e trabalhar e votar em quem realmente merece, né? Ou até mesmo a gente falou muito na época da campanha de presidência, vamos votar no menos pior, ou não que eu estou falando de um ou de outro, mas é o contrário de se abster, que muitas pessoas se abstiveram nela. Como você acabou de falar aí, se tivesse votado no candidato um ou no outro, que no segundo lugar teria ganho. Mas, a participação da Isadora também. Será que o jovem realmente conhece e se sente seguro para participar? O que você acha, o Gilberlândia? Eu acho assim que tudo na vida, eu sempre costumo dizer isso, né? Que é igual andar de bicicleta. A gente tem que tentar pelo menos uma vez. E a primeira tentativa vai cair, vai ralar o joelho, vai doer. Tudo nosso ativo é uma questão de tentativa. Quem presta vestibular para medicina e direito, muitas vezes presta para mais de uma vez, entendeu? E a primeira vez sempre dá errado, entendeu? A pessoa vai adquirindo experiência. Então, assim, a segurança, ela passa depois de ter uma experiência. Quem dirigiu, não sei se você se lembra disso, Nicolas, mas quando você tirou sua carteira, você se sentia seguro em sair pelo trânsito pela primeira vez de moto ou andando de carro? A gente não se sente seguro, tem aquele medo, aquela desconfiança, será que vai bater? Será que eu vou esquecer uma seta? Será que pode dar aqui um problema aqui no motor aqui? Então, assim, as pessoas elas se sentem seguras para tudo, não é só para política. Quem anda de avião pela primeira vez, qual é o maior medo? Cair. Na hora de decolar, o voo cair. Então, assim, essa insegurança, ela realmente passa. Passa para tudo, para todos e a todo momento. Mas a gente só vai dirimir a insegurança a partir do momento que a gente tiver experiência. E experiência no quê? É participar do Grêmio, é participar da Associação de Moradores, é opinar, é dialogar. Aí sim, aí você vai passar a ser mais seguro. Ô, Gilberlândia, também tem uma consideração interessante em relação a isso que você falou, que acho que além disso tem que ter a família, né? A família tem que incentivar, a família tem que orientar, que é interessante também isso. Eu mesmo me coloquei pré-candidato a vereador aqui do município de Vila Velha com o apoio da minha família, com o incentivo dela. Acho que a gente não consegue ir para lugar nenhum se a gente não tiver uma família orientando, uma família passando uma força positiva para você chegar onde você quer, que acho que é interessante também o papel da família aí com essa juventude. Gil, continuando nossas perguntas, dessas políticas públicas previstas no Estatuto da Juventude, atualmente tem algumas que têm tido resultados mais positivos? Eu disse aqui, eu acho que essas duas são muito principais, são as que estão mais funcionando, que é o ID Jovem,
porque o jovem, eu inclusive já vi vários amigos meus comprarem passagem interestadual para viajar para São Paulo, para viajar para outros municípios. Então, inclusive, assim, eu acho que a maior política pública hoje no Brasil é o ID Jovem. É a maior entrega no Brasil hoje, é o ID Jovem, porque imagina só, você deslocar de Vitória e acordar em Porto Alegre, e acordar em Porto Seguro. Na verdade, eu ia para Porto Seguro, né? Não dá tempo para acordar em Porto Alegre, não, porque é a viagem maior. Mas dá tempo para acordar em Porto Seguro. Só fazer, o Nicolas, aqui uma ressalva em relação ao ID Jovem. Por quê, gente? O ID Jovem, deixa eu até explicar aqui como é que ele funciona. Ele dá direito no ônibus daquele destino. Então, por exemplo, se for uma viagem Vitória a Itabuna, na Bahia, ele dá direito a 4 passagens. 2, 100%, os 2 jovens não vão pagar nada, vai eu e mais um, porque o Nicolas já tem mais de 29 anos, e os outros 2 jovens que chegarem depois que a gente adquirir a passagem, eles não compram 100%, eles compram 50%, um desconto de 50%. E essa viagem, ela é no ônibus, Nicolas, intermunicipal, mas é no convencional, não é no executivo, ou seja, não é no geladinho, é no frescão, entendeu? É no janela. Então, assim, eu acho que é um avanço enorme, porque se você reflete aí, Nicolas, há 10 anos atrás, quando você era jovem, e eu era mais jovem ainda, a gente não tinha isso. A gente não tinha isso. Eu fico imaginando esses passeios que tem todo terceiro ano, né? Todo terceiro ano, final de ano tem um passeio, né? Eu fico me imaginando se existisse esse ID Jovem nos anos 2005, 2007, 2009, 2010. Eu fico imaginando isso. Porque, assim, sim. Com certeza teria muito mais jovem andando de ônibus. O que a gente precisa hoje nas políticas afirmativas é ampliá-la. É criar o ID Jovem interestadual, é ampliar o ID Jovem, é universalizar o acesso. A burocracia do ente federativo ela é enorme. O jovem tem que ir lá no CRAS para poder ter acesso. Aí, depois que o jovem teve acesso ao CRAS, o jovem tem que usar a internet para poder imprimir isso. Tem que facilitar. Tem que facilitar a vida do jovem nesse sentido. Então, assim, é para isso. Aí sim, a prefeitura pode criar equipamentos públicos, a própria prefeitura, gerência, coordenações, subsecretarias, para que elas mesmas façam esse cadastro e emita a identidade do jovem. E facilita as coisas para a juventude. É isso aí. Seja bem-vindo aí, o Júnior, nosso amigo Júnior em comum aí, que está nos vendo. O William falou aqui uma consideração sobre minha fala, que a família é a base e a fortaleza de tudo, meu camarada. A Brígida está falando o seguinte: boa noite, minha filha está na USP e sempre me fala do ID Jovem. Acho que ela não conseguiu o ônibus para vir, ela só vai voltar para casa dia 25/9, né? Parece que não é sempre que tem esse ônibus liberado, né, o Gil Berlandi? Com preço diferenciado, né? Ou eu estou errado? Não, é o que eu disse aqui. É um ônibus, Nicolas, convencional. Então, a primeira coisa é verificar se o ônibus é convencional. Ela mora em São Paulo, não é isso? Disse aí? Isso, fazendo a USP em São Paulo. Então, assim, primeira coisa, verificar se o ônibus é convencional. E a outra coisa é que são somente 2 vagas. 2 vagas. Então, tem que ampliar. Pode ampliar para mais 10%, pode ser 10 jovens, entendeu? Obviamente que algumas linhas podem ser um número menor e outras linhas podem ser um número maior. Mas eu acho que se reservar 10% do ônibus já é um pouco maior, um pouco melhor para se andar. Então, assim, eu acho que o que eu disse aqui antes é o que precisa hoje é ampliar. E ampliar o acesso. Sim. Ampliar o acesso. Ampliar essas políticas públicas para o jovem, né? Em benefício. Sim. E em relação... Oi? Sim, não. Em relação à segurança pública e à juventude, Gilberlândia, como você está enxergando a atual situação da nossa juventude brasileira, né? Sendo praticamente assassinada nas periferias,
a questão do envolvimento com drogas? O que você se enxerga aí de ação positiva aí do Estatuto da Juventude em relação a essa pauta? O Estatuto da Juventude, como eu disse aqui, ele prevê vários direitos para a juventude, né? Direitos e deveres, mas prevê vários direitos. Direito à moradia, direito ao território, direito ao transporte, enfim, são vários direitos adquiridos e positivados no Estatuto da Juventude. Não tem como falar de segurança pública sem a polícia, mas também não tem como fazer segurança pública sem a polícia. Para fazer e falar de segurança pública é um tripé entre Estado, família e sociedade. E dentro do Estado, nos entes federativos, vamos dizer assim, prefeitura também, tá, gente? Que eu não estou falando só do governo do Estado, não. Quando eu falo de Estado, é município, prefeitura e Estado, entendeu? Então, assim, o que cabe à prefeitura, o que cabe ao Estado, a gente tem um excelente programa aqui no governo do Estado, por exemplo, que é o Estado Presente. O que é o Estado Presente? Trabalha em parceria com a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, trabalha em parceria com a Secretaria de Esporte, trabalha em parceria com a Secretaria de Educação. Você precisa medir os índices, você precisa saber o que está acontecendo com aquela região. E para fazer isso, é embasado em políticas com evidência. Então, não tem como combater essa guerra, vamos dizer assim, só com a polícia. Não tem como fazer isso. Você precisa de estudo, você precisa das outras secretarias importantes que precisa levar, aonde que o poder público está ausente, você pode ir com o Estado, e aí sim, um Estado presente, com a prefeitura mais presente, por exemplo, um contraturno. Imagina só um território que a comunidade não tem, muitas vezes, uma escolinha de futebol, e a prefeitura insere um projeto, e nesse projeto que a prefeitura está inserido ali, tem um contraturno com a escola de futebol para meninos e para meninas, tem um inglês, tem um judô, enfim, você tira a criança e coloca ela em outro ponto, em outro patamar. Então, isso cabe aos governantes. É investir nesse sentido, é investir no esporte, é investir na Secretaria de Direitos Humanos. Então, é dessa forma que a gente pode diminuir os índices. Os índices eles não têm que ser diminuídos. Eu sempre digo isso, né? Eu sempre digo isso, Nicolas, que é da seguinte forma: abrir porta de escola é fechar portões de cadeia. Então, assim, abrir portas de escola de tempo integral de ensino fundamental é fechar portões de cadeia. Abrir mais oportunidade de judô, mais oportunidade nos esportes de forma geral, mais oportunidade no futebol de salão, no society, é diminuir o número da população jovem carcerária no Brasil. Acho interessante você falando isso, que hoje eu estava falando com um policial militar que é jovem aqui do nosso bairro. O nome dele é Heitor, né? Acho que não se importa se identificar, porque a gente estava falando exatamente dessa pauta. E uma coisa que a gente falou foi exatamente isso, porque implementamos um posto policial bem na nossa praça. E continua se tendo grande quantidade de assaltos, roubos, arrombamentos aqui no bairro. Muitas pessoas ainda estão com medo de sair de casa. E aí eu falei com ele, meu amigo, não adianta a gente tratar segurança pública só com polícia. Nós temos que ter um vídeo monitoramento, nós temos que ter oportunidade para o jovem, temos que ter uma creche para as mães, e por aí vai, porque um bandido é preso, 5, 6, 7, 10 pessoas aparecem para suprir o lugar deles. Então, o que eu vejo a polícia militar fazendo praticamente é enxugar gelo. Fora que temos leis também que quando o cara é réu primário também, já chega na delegacia, já é solto. Enquanto isso o PM está lá fazendo a ocorrência ainda. Então, infelizmente, a lei ainda não está de acordo com o que deveria estar. Aqui na comunidade, só para você ter uma ideia, Gil, a gente implementou um projeto de jiu-jitsu social, que é o projeto Sai da Rua. E aí várias crianças estavam participando desse projeto social para quê? Para verdadeiramente fazer um contraturno escolar, fazer um momento que a criança aprenda a fazer uma arte marcial, que ela aprenda a se comportar com uma liderança do professor de jiu-jitsu. E foi muito positivo naquele momento, entendeu? Então, sim, é bem interessante essa questão de vocês. Aí deixa eu ler os comentários aqui do pessoal.
A Brígida tá falando, boa noite. Não, ela falou depois aqui. Ela tá na USP, conseguiu um avião por R$ 100. Que ela voltou de São Paulo, a menina que voltou de R$ 100. William, direitos implícitos na Constituição Federal. Verdade, William. Tem muitos direitos que ninguém sabe que existe, está lá na Constituição Federal. E o município também finge que existe, né? A Brígida está falando, a assistência social precisa estar à frente desses projetos. Teatro, música, fotografia. Aqui, por exemplo, em Vila Velha, eu tenho um CRAS que muitas das vezes não tem projeto social desse tipo. Praticamente, aqui no município de Vila Velha, estavam utilizando o CRAS somente para fazer cadastro social, né? O UNIS, né? E o Bolsa Família. Os projetos sociais estavam esquecidos. O William falou o seguinte também: muito se fala em abrir X, Y ou Z para crianças, mas devemos entender que o tratamento inicial deve ser nos pais, que automaticamente influenciarão seus filhos a participar desses projetos. Com certeza, William. É aquilo que eu falei há pouco tempo atrás. A família tem que estar na frente e influenciar esse jovem a estar participando também de algum desses projetos sociais. Não adianta os projetos existirem e a família tanto faz, tanto fez. O menino vai para a escola de manhã e fica o dia inteiro em casa à tarde. Então, isso é muito ruim para a nossa juventude que está crescendo aí nas nossas casas. Certo? Quer fazer alguma consideração, Gilberlândia? Olha, Nicolas, primeiro eu queria te agradecer pelo... Não, mas não acabou ainda não. Tô falando consideração do que a gente falou. Não, eu acho que tá bem, que tô bem contemplado. Ah, bacana. Deixa eu te perguntar, a gente está falando do Estatuto da Juventude. Eu fui conselheiro tutelar aqui em Vila Velha e tive muito contato com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual a diferença dos dois? Idade. Do ECA e do Juventude? Isso aí, idade. A partir de 15 anos já é jovem, de 15 a 29. Uhum. E aí já contempla o Estatuto. Isso. O ECRIAD, salvo engano, vai até 18, até 17, não é isso? Vai até 17 e 11 meses e 30 dias, isso aí. Então, a partir de 15 anos, já é jovem. Mas qual é a diferença, então, se ele pode usar os dois? Simetria. Ele vai poder se beneficiar dos dois. Ele também pode se beneficiar do Código Penal, pode se beneficiar do Código Civil, pode ser beneficiado de qualquer outro código. Mas nesse ponto, por exemplo, quem tem 16 anos vai ser beneficiado no ID Jovem. Nos dois. Nos dois mas também. só que lá no ECRIAD, né, no ECA, ele não tem o ID Jovem. Ele não tem o ID Jovem. Entendi. Ele não tem. Então, assim, ele goza dos dois direitos. Ele foi violado um direito. Aonde é que fala esse direito que foi violado? Muitas vezes, como é uma lei... Porque existe lei especial e lei geral. Às vezes, a lei especial, que é o ECA, vai falar melhor do que a lei geral, que é o Estatuto da Juventude. Entendi, bacana. E aí, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Nesse período de ativismo que você teve de movimento de juventude, quais as deficiências e dificuldades você encontrou no seu percurso? Olha, primeiramente assim, como ativista, falta de informação, principalmente com o jovem da periferia. O jovem da periferia, ele é carente de informação. Ele não sabe dos direitos que ele tem. O rapaz até falou aí, né, do direito da Constituição. Então ele não conhece o Estatuto da Juventude, ele não conhece o ID Jovem, ele muitas vezes não conhece o passe livre, não conhece a recarga fracionada, ele não conhece os direitos positivados que ele tem. Então nós temos uma parcela da sociedade, grande inclusive, jovem, que desconhece os direitos que eles têm. Eles não sabem. Eles não sabem o que eles podem fazer e o que eles não podem fazer. Tem direito a território, direito a esporte. Então, uma das coisas que eu mais ouvi foi uma ausência do Estado. E, além de mais que isso, eu falei aqui do equipamento, né, que muitas vezes não é tão importante. É importante sim, mas às vezes, muitas vezes tem que embasar uma política com... Porque não também é só construir por construir, tá, gente? Eu vou construir um centro de referência de juventude, eu vou construir um outro equipamento, e muitas vezes qual é a necessidade daquilo? É o que a juventude está querendo? Se for, ok. Se não for, não é ok. Então, assim,
é muitas vezes o poder público não discutir com a juventude as políticas da cidade. Não chama quem mais precisa para discutir. Inclusive, assim, eu não posso falar o nome da cidade, mas tem uma cidade que o Conselho de Juventude, né? Que a gente pode ter, talvez, até falar um pouquinho sobre isso aqui, talvez. Mas o Conselho de Juventude é um conselho que representa os jovens dos municípios e ele tem vários assentos, né? O assento da sociedade civil e o assento do poder público. E no assento do poder público, inclusive, assim, eu acho assim, um baita, esse conselho, assim, inclusive, eu acho um baita avançado e atualizado, porque ele tem um assento da Câmara de Vereadores. Ou seja, um vereador vai sentar ali para conversar com os jovens. E o vereador, ele nunca ia nas reuniões. Então, não é só a prefeitura que também está ausente para dialogar com a juventude, é a Câmara Legislativa. É a Câmara. Quem representa o povo está ausente. Aí eu pergunto a você, jovem, agora, antes das eleições chegarem, né, porque agora tem vários heróis, tem vários candidatos a vereadores e a vereadoras indo procurar você. Então vamos voltar aqui. Em janeiro desse ano, quantos vereadores que te procuraram para dialogar com você? Para perguntar soluções para o seu município, soluções para o seu bairro, contribuições de projeto de lei? Nenhum. Nenhum. Eu aposto com vocês. Agora, quantos que estão procurando você agora? Que querem o seu apoio, o seu voto? Vários. Agora só tem herói. Agora todo mundo vai fazer várias coisas. Mas depois do dia 15 de novembro, todos somem. Todos. Some todo mundo. Então, é o barata voa que a gente fala, né? Barata voa. Eu costumo apelidar que é o famoso vereador Copa do Mundo. Só aparece 4 em 4 anos. Então, o que eu acho que falta muitas vezes, e é a maior necessidade que eu vi, é de um diálogo. De um diálogo aberto com a juventude. De uma escuta ativa com a juventude. Essa é a maior necessidade que tem hoje. Entendi, bacana. Aqui em Vila Velha também tem o Conselho de Juventude, eu até quase participei uma vez. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Esse Conselho de Juventude, ele tem cadeira nos outros conselhos? Porque a juventude deveria representar também, ter uma representação, por exemplo, no Conselho da Criança, ter uma representação, assim, por exemplo, no Conselho da Assistência Social, no Conselho de Saúde. Aqui em Vila Velha eu nunca vi disso. Nicolas, a sua pergunta é muito pertinente, e só para explicar para quem está nos assistindo, que duas coisas. A primeira é, a política de juventude ela é uma política transversal. Então você não fala só de juventude dentro da gerência de juventude, ou dentro da Secretaria de Juventude, você não fala só disso, você fala de juventude dentro da saúde, dentro da educação, dentro da Secretaria de Esporte, você fala de juventude em todas as outras secretarias. A composição e organização do Conselho, Nicolas, ela é por segmentos. Então, dentro do Conselho da Juventude, você tem um segmento do esporte, o segmento da pessoa com deficiência, o segmento religioso, o segmento empresarial, e assim é nos outros conselhos também. Você pega, por exemplo, o Conselho da Educação, tem a da educação privada, da educação privada, da educação pública, enfim, as organizações que disputam. Se você tem um coletivo formado por jovens, eles podem disputar o pleito dos conselhos, Conselho da Criança, Conselho de Juventude, Conselho do Esporte, e podem indicar. Só que aí vai de cada lei municipal, entendeu? Dos conselhos de cada regimento interno. Mas, em tese, costuma desses conselhos ser compostos por organizações. E essas organizações precisam ter atuação naquela área. Você pega aí, por exemplo, o conselho, vou dar aqui um exemplo aqui, o Conselho da Saúde. Você tem algum coletivo de jovens que lida com saúde? Se tiver, ele vai poder disputar lá no Conselho da Saúde. Se não tiver, não tem. Então é feito dessa forma. Não existe. Entendi. Aí deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tem algum fato marcante que você possa nos contar sobre essa experiência dentro dos movimentos de juventude? Olha, eu acho que o fato mais marcante... Um fato marcante, uma experiência legal? Sim, tem. Eu acho que o fato mais marcante que eu participei nesses 10 anos da militância no movimento estudantil, eu comecei bem novo, comecei com 16 para 17 anos.
uso óculos justamente por causa disso, devido a várias manifestações, muitas vezes na rua. Eu tenho dois fatos marcantes. O primeiro fato marcante é o passe livre para o estudante do ensino médio, que não tinha no estado do Espírito Santo. Em 2007, uma luta do movimento estudantil secundarista, nós conseguimos o passe livre estudantil. E o outro fato marcante é a recarga fracionada, porque quando foi constituído o passe livre estudantil, os estudantes do nível superior, eles não foram contemplados dessa tal forma. Inclusive, quem está nos assistindo aqui, você sabe muito bem disso, que você precisava ir, talvez quem estuda mais tempo, vamos colocar aí quem estuda no mínimo aí 4 ou 5 anos, quem estuda 4 ou 5 anos no ensino superior, sabe disso. Precisava ir carregar o cartão. E qual era o valor que podia carregar, Nicolas? R$80. Tiberlândia, qual era o valor mínimo? Não pode passar R$80. Qual era o valor máximo? 180. A pessoa podia carregar R$ 79,90? Não. Podia carregar R$81? Não. Era apenas esses dois valores. E o movimento estudantil, nós conversamos com a Assembleia Legislativa e nós fizemos uma proposição da liberdade da recarga fracionada, da lei da liberdade da recarga. E esse projeto ele foi discutido na Assembleia Legislativa, tramitou nas comissões e foi aprovado no governo do Estado do Espírito Santo. E hoje o estudante ele pode recarregar o valor que ele quiser e quanto puder. Então, acho que esses dois fatos marcantes é importante para o movimento estudantil e importante para a minha experiência. Por que, Nicolas, eu falo isso? Porque, assim, a gente precisa... Eu falei muito disso aqui hoje, gente, mas fazer política pública baseada em evidência também é sentir o outro lado da moeda, é sentir o outro lado da face, é assistir o outro lado. Então, vários jovens estudantes de ensino médio, se não existisse até hoje o passe livre estudantil, vários jovens teriam que ir para a escola de 3 formas: a pé, de bicicleta ou não ir. Ou não ir. Uhum. A passagem ela tem um custo muitas vezes alto para uma família que muitas vezes só tem um salário mínimo aí. Então o passe livre estudantil ele veio para isso, ele diminui a evasão escolar. Então isso é importante. E a recarga fracionada ela ajuda, né? Quem é estagiário aí, que recebe R$450, R$500, metade do salário mínimo, e que está ali estudando, que precisa recarregar o passe escolar, ela ajuda para isso. Você que é professor, você sabe disso melhor do que eu. Sim, né? Eu voltei para a UFES, né? Eu estou fazendo minha segunda graduação agora em pedagogia, e eu entrei na UFES em 2007 e saí em 2012. Mas hoje eu vejo, não muito naquele tempo, porque eu trabalhava de carteira assinada e estudava na UFES à noite, então eu praticamente não convivi na UFES direito. Agora que eu estou tendo uma visão diferenciada. Mas a Universidade Federal, os estagiários, essa galera que entrou, muitas das... Ei, Juverlande, seja bem-vindo, boa noite, tudo bom, doutor? Boa noite, Nicolas, boa noite, pessoal. Boa noite, Ivan, tô vendo aí, boa noite, Laura Van der Kocken. Boa noite, pessoal, é um privilégio, um prazer estar aqui junto com vocês. Bacana. Eu fiz uma pequena apresentação de você, falei que você é pré-candidato a vereador aí na Serra, falei que você é advogado, falei que você é um militante de juventude, mas ninguém melhor para se apresentar que você próprio. Se quiser falar alguma coisa que eu tenha esquecido, a hora é agora. Nicolas, obrigado aí pelo convite, primeiramente. Na semana passada foi a semana do Dia Internacional da Juventude, uma classe muito esquecida pelo poder público, não somente pela gestão municipal, pela gestão estadual, pela gestão nacional, pelos nossos governantes, pelos vereadores, pelos líderes comunitários, pelos deputados, por todos, entendeu? A juventude é uma parcela esquecida. Então, eu te agradeço por a gente estar debatendo esse tema tão importante. Meu nome é Giperlândia, eu tenho 27 anos de idade, sou advogado por formação, sou presidente estadual da juventude do PSB no estado do Espírito Santo, milito na área dos direitos humanos, milito na área da sociedade civil de forma em geral. E sou munícipe e morador da cidade da Serra. Sim, a Serra, eu falo muito que a Serra e eu, Nicolas, tem uma ligação muito forte, que meu
meu sogro é da Serra, a família da minha esposa é da Serra, e ele já foi líder comunitário na região da cidade continental, então ele tem Aqui uma força perto, política eu bem moro do lado. bacana. Aqui perto, eu Então, moro ele do tem uma força lado. política bacana. E aí a gente tem uma caminhada bacana aí nessa região, que está sendo bem administrada aí com o nosso prefeito Aldifax, né? Eu acho, né? No meu ver, né? Superficial. Mas, Gilberlândia, você tá falando, a gente está falando de jovens, e aí quem é considerado jovem? Então, Nicolas, o Estatuto da Juventude, que é Hum, a nossa Bíblia da juventude, vamos dizer assim, hum, considera pessoas jovens de 15 a, ou melhor, vamos até mudar, né? Até 29 anos de idade. Até 29 anos de idade, a pessoa é considerada jovem e ela tem uma série de benefícios, entendeu? Que com certeza nós vamos certo. falar aqui. Mas até 29 anos de idade, a pessoa pode estar qualificada enquanto jovem. Isso é a previsão do Estatuto da Juventude. Meu áudio está voltando. Não, não, foi eu que abri a tela aqui para ver a pergunta. Perfeito. Não, Então, pode... até 29 anos de idade, a pessoa se considera jovem. Eu palestro, na verdade, né? Agora não está tendo palestra, mas antes da pandemia, o ano passado, nós desenvolvemos aqui na cidade da Serra um projeto denominado chamado OAB Vai à Escola. E esse projeto ele Uhum, levava noção de direito para os estudantes das escolas públicas do ensino médio. E uma das palestras era uhum. sobre o Estatuto da Juventude, inclusive lá eu sempre brincava, né? Eu fazia questão de colocar a minha idade, 27 anos de idade, e eu sempre dizia isso: olha, gente, a minha idade, isso aqui, é porque eu também sou jovem. Eu estou conversando com vocês de 15, 16, 17, 18, 20 anos, mas eu também sou jovem igual vocês. Então, assim, eu também sou jovem. Aí quem está nos assistindo, eu não sei se o Nicolas ainda é tão jovem assim, ou se já é jovem já há mais tempo, Poxa, mas eu só tenho mas 30, calma aí, só tenho 30. então já perdeu alguns Já benefícios que o perdi a Estatuto da juventude. Juventude prevê. Ai, Jesus. Então, quais são esses benefícios, quais são esses direitos e deveres aí que tem no Estatuto da Juventude que Então, prevê? Nicolas, o Estatuto da Juventude ele fala sobre o direito ao desporto, direito à saúde, direito à educação, enfim, tudo aquilo que nós já conhecemos. Mas nós precisamos falar de diferenciais, do diferencial do que o Estatuto da Juventude ele prevê, entendeu? Para quem tem até. Chegou uma pergunta aqui que eu vou responder ao vivo, hein? Depois daqui eu vou Uhum. responder. Deve ser sua irmã, né? Ou sua esposa. É minha Creuza mãe, é minha Tremai. mãe, minha mãe que tá nos vendo aí, Creuza. Ah, bacana. Bacana. Isso. Então, assim, para quem tem até 29 anos para quem tem até 29 anos de idade, quais são os direitos, quais são os benefícios que tem? Primeiramente, eu queria falar de algo, inclusive assim, que eu acho que é um ponto muito avançado, que é o ID Jovem. O ID Jovem é uma identidade jovem para que os jovens possam estar viajando de forma interestadual para conhecer os outros estados, entendeu? E que eu acho um grande avanço nas políticas para a juventude. Isso, gente, eu falei aqui que é de forma interestadual. Então, por exemplo, você que é do Espírito Santo, que quer viajar de Vila Velha ou de Serra para Colatina, Uhum. esse benefício não está abrangido dentro do direito. Mas, por exemplo, eu tenho um parente em Porto Seguro, eu tenho um parente em Porto Alegre, eu tenho um parente em Rondônia. Você pode usar sim o Estatuto da Juventude. E como que faz, Nicolas? A pessoa, primeiramente, ela tem que estar em uma situação de vulnerabilidade social, tem que ser o famoso baixa renda, entendeu? Sim, sim. Como a gente chama. Então, tem todos os critérios da assistência social. E aí você procura o CRAS do seu território, faz o processo lá tudo certinho, site jovem. E aí, nesse site, você faz toda a sua regularização, vai colocar o número do seu NIS, e aí você vai possuir o direito. Fora isso, porque muitas vezes a gente fala também, Nicolas, da lei da meia entrada, e muitas vezes a gente remete, né, que a lei da meia entrada é só para o estudante. Não, o jovem também. Alguém me ligou aqui, né? Me ligaram aqui. Se eu tenho, Ah, acontece. se eu tenho até 29 anos de idade, eu também posso ter a meia entrada, via também o Entendi. Estatuto da Juventude. Então, assim, são O... dois direitos adquiridos, que a lei da meia entrada, inclusive, está dentro do Estatuto da Juventude, foi um direito adquirido via o Estatuto da Juventude. Então, assim, o Estatuto da Juventude já é um marco
de um passo muito à frente de algo, Entendi. de algo que a gente nem esperava muitas vezes. Alguns estados, Nicolas, inclusive, assim, eles criaram o ID Jovem Intermunicipal. Acho que, salvo engano, é o estado de Rondônia. E aí você pode ir da cidade A para a cidade B, da cidade Z para a cidade H. Acho que, inclusive, nós podemos até começar a discutir esse plano aqui dentro do nosso estado. Isso aí foi fruto das manifestações, né, de 2013, 2014, por ter colocado essa questão da mobilidade da juventude, não foi? Na época do governo Dilma, Sim, né? o Estatuto da Juventude foi fruto disso, né? O Estatuto da Juventude, eu sempre digo isso, que ele tem 7 anos de idade. Então, se ele fosse uma criança, ele estaria na primeira série. Você me disse hoje que tem um filho, né? Quantos anos tem seu filho? Eu tenho 2, uma de 7 e uma menina um menino de 1 ano e meio. Então, a de 7 está em qual série? 1 ano e 3 meses, desculpa. A de 7 está em qual série? Oi? Está em qual série? A de 7? Está no ensino fundamental? Está no primeiro ano? Primeira série. No ensino fundamental. Então, está na primeira série. Então, primeiro ano do ensino fundamental. Ano. Oi? Então, se o Estatuto da Juventude fosse uma pessoa, ele estaria aí. Ele estaria no primeiro ano do ensino fundamental, estaria indo para o CA, né? Estaria trocando os famosos dentes de leite. Então, é um estatuto muito novo. Inclusive, assim, Nicolas, para título de curiosidade, quando eu ia palestrar, né, eu sempre perguntava: quem conhece o Estatuto do Idoso? Aí todo mundo levantava a mão. Quem conhece o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Mais pessoas levantavam... Perdão, o Estatuto do Idoso, pessoa levantava a mão. O Estatuto da Criança e Adolescente, mais pessoas levantavam a mão. Estatuto da Pessoa com Deficiência, algumas pessoas conheciam. Estatuto da Juventude. Ninguém conhece. Ninguém, senhores. Ninguém conhecia o Estatuto da Juventude. Então, assim, nós jovens temos um direito que não é muitas vezes falado dentro da sala de aula. E aí, Nicolas, eu vou responder a pergunta aqui da sua mãe dentro do que o Estatuto da Juventude fala. Antes vou falar, seja bem-vindo aí o pessoal que está nos vendo, o William também, que militou comigo na juventude de um partido democrata, na época do meu início político. O Magro também está nos vendo aí, que é um ex-amigo meu de trabalho. Um ex-amigo não, um amigo meu de um trabalho que eu trabalhei, que eu trabalhei na Vivo. A Diane também está nos vendo, seja bem-vindo, pessoal. Então, responde aí, a pergunta foi exatamente essa aqui, ó. Para você, qual é o papel do jovem na vida política? O Estatuto da Juventude, ele prevê a participação do jovem na vida pública, prevê a participação nas associações, prevê a participação nas audiências. Eu sempre falava isso, né? Nas audiências públicas, o próprio Estatuto da Juventude. E por que o Estatuto da Juventude ele fala nisso? É que as pessoas podem me falar, às vezes as pessoas podem perguntar bem assim, mas se a gente vive numa democracia, por que o Estatuto da Juventude já prevê isso? Porque se existe uma democracia, então, assim, a pessoa pode participar de qualquer coisa. E aí eu sempre falava, né? Gente, quem nunca ouviu aquela fala bem assim? Você não é nem gente, para que você quer discutir isso? Eu já ouvi muito isso dos meus avós, um pouco dos meus pais. Poxa, você é tão novo. Você é tão novo, né? Quando a gente quer disputar um cargo eletivo de 18, 19, 20, 21, 22 anos, a gente ouve isso, né? Esse preconceito geracional. Mas você é tão jovem. Ou as pessoas podem falar muitas vezes, mas você é menino ainda, você vai aprender muita coisa pela frente. Então, o brasileiro, tem um preconceito geracional muito grande com a juventude. Então, o Estatuto da Juventude, ele veio justamente para isso, para positivar um direito adquirido nosso. Porque o Brasil, aí tem uma diferença muito grande, né, entre a gente e alguns outros países. Eu disse aqui que eu sou advogado, sempre que eu gosto de dizer isso, né? Quando as pessoas falam assim, é porque a lei dos Estados Unidos funciona melhor que a do Brasil. Aí vamos fazer então um exemplo, então? Vamos pegar as leis dos Estados Unidos e vamos aplicar aqui, e vamos pegar as daqui e vamos aplicar lá, para ver então se lá vai virar, aspas, uma bagunça e aqui vai ficar correto. Por que não fica? Por que não muda? Porque é um direito como o Então, por que eu estou explicando isso, gente? Porque o Estatuto da Juventude ele veio para positivar algo que já existe, que o jovem pode participar da vida pública. E aí, qual é o papel do jovem na vida pública? Eu sempre gosto de dizer isso nas conversas com a juventude, a gente precisa dizer, participar da vida pública não é estar afiliado a um partido político, não é apenas votar na eleição, não é isso.
política, ela é um instrumento. O que nós estamos fazendo aqui hoje, Nicolas, se chama política. Se a gente tirar a política do mundo e do Brasil, o que vai acontecer se chama força. Antes da política, o que você tinha? Você tinha ali aquela figura daquele homem, né, com a mão, com a mão, e a mulher aqui com o cabelo aqui, ele puxando, o tempo das cavernas. Quando acontece a política, já na Grécia, ela permite o diálogo. A política é mais do que nada do que um instrumento social para mudar para melhor a vida das pessoas. Se não for para isso, não precisa existir política. Se não for para mudar a vida para as pessoas para melhor, não precisa existir política. É um instrumento. É um instrumento. É um instrumento social para transformar para melhor a vida das pessoas. Então, o papel do jovem é participar da vida pública e usar a política para isso, para melhorar a vida das pessoas. E de que forma que o jovem pode participar da vida pública? O jovem pode participar da vida pública no Grêmio Estudantil, dando as suas contribuições. Eu fui gremista, eu fazia parte do Grêmio Estudantil da minha escola. O jovem no Grêmio Estudantil da escola, ele pode muitas vezes falar, olha, que o quadro não está bom, que está inadequado, que a luz da sala de aula está apagada, que tem que melhorar uma luz. Isso é participar da política. O jovem, ele pode falar melhorias que ele quer para o bairro dele. Nós temos aí os famosos orçamentos participativos, né, Nico? Das escutas ativas que os órgãos municipais fazem. E o jovem pode muitas vezes falar isso. Eu me lembro uma vez que no ano de 2014 eu participei de uma candidatura, de uma eleição, de um candidato a prefeito, e uma coisa que nós dialogamos com o prefeito, Nico, era da seguinte forma, que precisava ter um orçamento participativo da juventude. Ter equipamentos, Nicolas, ter equipamentos da juventude não significa que aquilo está representando uma política de juventude. Não adianta nada ter uma gerência, não adianta nada ter uma subsecretaria, não adianta nada ter uma pista de skate. Eu preciso fazer política pública embasada em evidências. A realidade do jovem de Aribiri, de Santo Torquato, de Fel Rosa, da região 5, daí de onde você mora, ou também da Praia da Costa, será que é aquele equipamento que a prefeitura colocou? Então, nós precisamos fazer isso embasado em política, embasado em evidências. Só que para isso acontecer, o jovem precisa estar inserido na vida pública, participando, sendo escutativa. Então, é dessa forma, Cleusa, que o jovem ele pode participar ele pode participar da política. É dessa forma. Tem um exemplo bem bacana, Gil, sobre isso que é a participação do jovem na política. Aqui no bairro Araçás tem uma quadra de esportes, que é uma quadra que é poliesportiva, né? Só que tem um grupo de pessoas de jovens que utilizam ela para jogar basquete. O que aconteceu, meu amigo? Queimou uma lâmpada lá na quadra, um tempo atrás. E eles estavam tentando resolver por conta própria o problema. Aí chegou ao meu ouvido, eles estão precisando disso. Fui lá, mandei o pedido para a prefeitura. A prefeitura, graças a Deus, atendeu a gente hoje aqui na nossa quadra e trocou essa lâmpada. E aí o que eu falo? Gente, a partir do momento que vocês se envolvem na política, conversa com outras pessoas, fazem o seu pedido chegar em outras pessoas de forma não truculenta, né, mas no diálogo, na conversa, na política mesmo, tudo se resolve. E se resolve pro lado bom. Por exemplo, aqui na nossa praça também, eu tenho um espaço imenso, que é simplesmente um círculo, né, cimentado, que seria, no projeto inicial, seria um lugar para o jovem praticar skate, essas coisas assim. Só que não tem nada, não tem nenhum tipo de rampa, não tem nenhum tipo de equipamento a mais lá. E aí o que acontece? Vira um espaço inutilizado, que fica várias pessoas mais próximos às árvores fumando maconha, né? Então acaba sendo, em vez de ser um local para socializar, para colocar o jovem em evidência, passa a ser um local para atrair ele para coisa ruim. Então acho que isso aí que você falou é de extrema importância, né? Dessa participação do jovem na coisa pública, né? Até mesmo nas comunidades, até mesmo na questão estudantil. Para quê? Para pedir melhorias e pleitear melhorias para o seu bem-estar, né, Gilberlândia? O seu futuro, ter um futuro digno, né? Então, essa a minha consideração sobre essa sua fala aí, que acho que cabe muito bem.
A Cleusa fez um Oi? apontamento aqui, o que leva o jovem a desacreditar na política. Não é o jovem, é o brasileiro. O brasileiro está Uhum. desmotivado a participar da política, entendeu? Sim. Não querem votar, o número de abstenção é muito grande. Se você, inclusive, pegar a diferença do candidato A para o candidato B nas eleições de 2018, ela é menor do que o número de abstenções de votos nulos e brancos. Ela é menor. Uhum. Se todos que votaram branco e nulo, ou se abstiveram nas últimas eleições, tivessem votado no segundo candidato da presidência da República, eu não estou aqui defendendo nenhum dos dois, mas quem ficou em segundo teria ficado em primeiro. Então, assim, Sim. as pessoas estão desmotivadas da vida pública. O que precisa fazer para as pessoas motivarem? Eu sempre digo isso, né? Se a gente quer mudar algo, a gente tem que participar. Eu estou insatisfeito com a pintura da minha casa. O que eu faço? Eu compro outra casa ou eu pinto? Eu Pinta. estou desmotivado com o meu atual salário. Eu saio do emprego e arrumo melhor, ou eu me qualifico tendo crescer naquela empresa? Obviamente Sim. que é natural do ser humano estar desmotivado e querer esquecer as coisas. Isso é natural do ser humano. Natural demais da conta. O ser humano muitas vezes se desmotiva rápido com várias coisas. Não é só com a política, é com tudo. É com o time de futebol, é com amores, é com amizades. Isso é natural. Mas é o que a gente iniciou aqui a nossa conversa. A política é um instrumento. E Uhum. nessas poesias urbanas, né, eu certa vez vi uma mensagem bem assim: quem não gosta de política é governado por quem gosta. Sim, sim, com Essa é uma certeza. grande verdade. Nós É uma. precisamos, Pode, nós completa, jovens, pode nós, completar. nós jovens, precisamos gostar de política. Nós jovens precisamos gostar de política, precisamos falar de política, entendeu? Precisamos parar de infernizar a política, aquela coisa do mal. Não, ela é só apenas um instrumento. Se você não gosta dos atuais políticos da sua cidade, seu vereador, seu prefeito, troque eles, mas não deixe de votar. Não deixe de participar da vida pública. Eu sempre falo, até mesmo com meus alunos, Gil, que quando você não participa da política, você dá oportunidade para quem é oportunista estar participando e ganhando situações próprias, né? Ganhando benefícios próprios. Então, isso é uma das falas. A outra fala é em relação ao voto nulo em branco, né? Que muitas pessoas, eu vou me abster de votar no candidato X ou Y, porque eu acho que não tem opção boa. Só que aí um dos dois tem que ganhar e um dos dois vai ter que governar o país, ou governar o município, ou governar o estado. E aí o que acontece? Nós vamos ser governados por quem a maioria escolher, né? Então esse é um problema que acho que as pessoas têm que começar a verificar o currículo da pessoa, verificar o passado da pessoa, o histórico dela e trabalhar e votar em quem realmente merece, né? Ou até mesmo a gente falou muito na época da campanha de presidência, vamos votar no menos pior, ou não que eu estou falando de um ou de outro, mas é o contrário de se abster, que muitas pessoas se abstiveram nela. Como você acabou de falar aí, se tivesse votado no candidato um ou no outro, que no segundo lugar teria ganho. Mas, a participação da Isadora também. Será que o jovem realmente conhece e se sente seguro para participar? O que você acha, o Gilberlândio? Eu acho assim que tudo na vida, eu sempre costumo dizer isso, né? Que é igual andar de bicicleta. A gente tem que tentar pelo menos uma vez. E a primeira tentativa vai cair, vai ralar o joelho, vai doer. Tudo nosso ativo é uma questão de tentativa. Quem presta Uhum. vestibular para medicina e direito, muitas vezes presta por mais de uma vez, entendeu? E a primeira vez sempre dá errado, entendeu? A pessoa vai adquirindo experiência. Então, assim, a segurança ela passa depois de ter uma experiência. Quem dirigiu, não sei se você se lembra disso, Nicolas, mas quando você tirou sua carteira, você se sentia seguro em sair Uhum. pelo trânsito pela primeira vez de moto ou andando de carro? A gente não se sente seguro, tem Nem um aquele pouco. medo, aquela desconfiança. Será que vai bater? Será que eu vou esquecer uma seta? Será que pode dar aqui um problema aqui no motor aqui? Então, assim, as pessoas elas se sentem seguras para tudo, não é só para política. Quem anda de avião pela Sim. primeira vez, qual é o maior medo? Cair.
na hora de decolar, o voo cair. Então, assim, essa insegurança, ela realmente passa. Passa para tudo, para todos e a todo momento. Mas a gente só vai dirimir a insegurança a partir do momento que a gente tiver experiência. E experiência no quê? É participar do Grêmio, é participar da Associação de Moradores, é opinar, é dialogar. Aí sim, aí você vai passar a ser mais seguro. Ô, Gilberlândio, também tem uma consideração interessante em relação a isso que você falou, que eu acho que além disso tem que ter a família, né? A família tem que incentivar, a família tem que orientar, que é interessante também isso. Eu mesmo me coloquei pré-candidato a vereador aqui do município de Vila Velha com o apoio da minha família, com o incentivo dela. Acho que a gente não consegue ir para lugar nenhum se a gente não tiver uma família orientando, uma família passando uma força positiva para você chegar onde você quer. Que acho que é interessante também o papel da família aí com essa juventude. Gil, continuando nossas perguntas, dessas políticas públicas previstas no Estatuto da Juventude, atualmente tem algumas que têm tido resultados mais positivos? Eu disse aqui, eu acho que essas duas são muito principais, são as que estão mais funcionando, que é o ID Jovem, porque o jovem, eu inclusive já vi vários amigos meus comprarem passagem interestadual para viajar para São Paulo, para viajar para outros municípios. Então, inclusive, assim, eu acho que a maior política pública hoje no Brasil é o ID Jovem. É a maior entrega no Brasil hoje, é o ID Jovem. Porque, imagina só, você deslocar de Vitória e acordar em Porto Alegre. E acordar em Porto Seguro. Na verdade, eu ia para Porto Seguro, né? Não dá tempo para acordar em Porto Alegre, não, porque é a viagem maior. Mas dá tempo para acordar em Porto Seguro. Só fazer, Nicolas, aqui uma ressalva em relação ao ID Jovem. Por quê, gente? O ID Jovem, deixa eu até explicar aqui como é que ele funciona. Ele dá direito no ônibus daquele destino. Então, por exemplo, se for uma viagem Vitória a Itabuna, na Bahia, ele dá direito a 4 passagens. 2, 100%, os 2 jovens não vão pagar nada, eu e mais um, porque o Nicolas já tem mais de 29 anos. E os outros 2 jovens que chegarem depois que a gente adquirir a passagem, eles não compram 100%. Eles compram 50%, um desconto de 50%. E essa viagem, ela é no ônibus, Nicolas, intermunicipal, mas é no convencional, não é no executivo, ou seja, não é no geladinho, é no frescão, entendeu? É no janela. Então, assim, eu acho que é um avanço enorme, porque se você reflete aí, Nicolas, há 10 anos atrás, quando você era jovem, e eu era mais jovem ainda, a gente não tinha isso. Eu fico imaginando esses passeios que tem todo terceiro ano, né? Todo terceiro ano, final de ano tem um passeio, né? Eu fico me imaginando se existisse esse ID Jovem nos anos 2005, 2007, 2009, 2010. Eu fico imaginando isso. Porque, assim, sim. Com certeza teria muito mais jovem andando de ônibus. O que a gente precisa hoje nas políticas afirmativas é ampliá-la. É criar o ID Jovem interestadual, é ampliar o ID Jovem, é universalizar o acesso. A burocracia do ente federativo ela é enorme. O jovem tem que ir lá no CRAS para poder ter acesso. Aí, depois que o jovem teve acesso ao CRAS, o jovem tem que usar a internet para poder imprimir isso. Tem que facilitar. Tem que facilitar a vida do jovem nesse sentido. Então, assim, é para isso. Aí sim, a prefeitura pode criar equipamentos públicos, a própria prefeitura, gerência, coordenações, subsecretarias, para que elas mesmas façam esse cadastro e emita a identidade do jovem. E facilita as coisas para a juventude. É isso aí. Seja bem-vindo aí, o Júnior, nosso amigo Júnior em comum aí, que está nos vendo. O William falou aqui uma consideração sobre minha fala, que a família é a base e a fortaleza de tudo, meu camarada. A Brígida está falando o seguinte,
Boa noite, minha filha está na USP e sempre me fala do ID Jovem. Acho que ela não conseguiu o ônibus para vir, ela só vai voltar para casa dia 25/9, né? Parece que não é sempre que tem esse ônibus liberado, né, o Gil Berlandi? Com Então, preço diferenciado, né? Ou é eu o tô que eu, di- errado? é o- não, é o que eu disse aqui. É um ônibus, Nicolas, convencional. Então, a primeira coisa é Aham. verificar se o ônibus é convencional. Ela mora em São Paulo, não é isso? Disse aí? Isso, fazendo a USP em São Paulo. Então, assim, primeira coisa, verificar se o ônibus é convencional. E a outra coisa é que são somente duas vagas. Duas Sim. vagas. Então tem que ampliar, pode ampliar para mais 10%, pode ser 10 jovens, entendeu? Obviamente que algumas linhas podem ser um número menor e outras linhas podem ser um número maior. Mas eu acho que se reservar 10% do ônibus já é um pouco maior, um pouco melhor para se andar. Então, assim, eu acho que o que eu disse aqui antes é o que precisa hoje é ampliar. E ampliar o acesso. Sim. É ampliar o acesso. Am- Ampliar essas políticas públicas para o jovem, né? Em benefício. E Sim, em relação. Oi? sim, não, Em você relação à confirma segu... você. em relação à segurança pública e à juventude, Gilberlândia, como que você está enxergando a atual situação da nossa juventude brasileira, né? Sendo praticamente assassinada nas periferias, a questão do envolvimento com drogas. O que se enxerga aí de ação positiva aí do Estatuto da Juventude em relação a essa pauta? O Estatuto da Juventude, como eu disse aqui, ele prevê vários direitos para a juventude, né? Direitos e deveres, mas prevê vários direitos. Direito à moradia, direito ao território, direito ao transporte, enfim, são vários direitos adquiridos e positivados no Estatuto da Juventude. Não tem como falar de segurança pública sem a polícia, mas também não tem como fazer segurança pública sem a polícia. Para fazer e falar de segurança pública é um tripé entre Estado, família e sociedade. E dentro do Estado, nos entes federativos, vamos dizer assim, prefeitura também, tá, gente? Que eu não estou falando só do governo do Estado, não. Quando eu falo de Estado, é município, prefeitura e Estado, entendeu? Então, assim, o Uhum. que cabe à prefeitura, o que cabe ao Estado, a gente tem um excelente programa aqui no governo do Estado, por exemplo, que é o Estado Presente. O que é o Estado Presente? Trabalha em parceria com a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, trabalha em parceria com a Secretaria de Esporte, trabalha em parceria com a Secretaria de Educação. Você precisa medir os índices. Você precisa saber o que está acontecendo com aquela região. E para fazer isso, é bem embasado em políticas com evidência. Então, não tem como combater essa guerra, vamos dizer assim, só com a polícia. Não tem como fazer isso. Você precisa de Sim. estudo, você precisa das outras secretarias importantes que precisa levar, aonde que o poder público está ausente, você pode ir com o Estado, e aí sim, um Estado presente, com a prefeitura mais presente, por exemplo, um contraturno. Imagina só um território que a comunidade não tem, muitas vezes, uma escolinha de futebol, e a prefeitura insere um projeto, e nesse projeto que a prefeitura está inserido ali, tem um contraturno com a escola de futebol para meninos e para meninas, tem um inglês, tem um judô, enfim, você tira a criança e coloca ela em outro ponto, em outro patamar. Então, isso cabe aos governantes. Sim. É investir nesse sentido, é investir no esporte, é investir na Secretaria de Direitos Humanos. Então, é dessa forma que a gente pode diminuir os índices. Os índices eles vão ter que ser diminuídos. Eu sempre digo Hoje. isso, né? Eu sempre digo isso, Nicolas, que é da seguinte forma: abrir porta de escola é fechar portões de cadeia. Então, assim, Sim. abrir portas de escola de tempo integral de ensino fundamental é fechar portões de cadeia. Abrir mais oportunidade de judô, mais oportunidade nos esportes de forma geral, mais oportunidade no futebol de salão, no society, é diminuir o número da população jovem carcerária no Brasil. Acho interessante você falando isso, que hoje eu estava falando com um policial militar que é jovem aqui do nosso bairro. O nome dele é Heitor, né? Acho que não se importa se identificar porque a gente estava falando exatamente dessa pauta. E uma coisa que a gente falou foi exatamente isso, porque implementamos um posto policial bem na nossa praça. E continua se tendo grande quantidade de assaltos, roubos, arrombamentos aqui no bairro. Muitas pessoas ainda estão com medo de sair de casa.
E aí eu falei com ele, meu amigo, não adianta a gente tratar segurança pública só com polícia. Nós temos que ter um vídeo monitoramento, nós temos que ter oportunidade para o jovem, temos que ter uma creche para as mães, e por aí vai, porque um bandido é preso, 5, 6, 7, 10 pessoas aparecem para suprir o lugar deles. Então, o que eu vejo a polícia militar fazendo, praticamente é enxugar gelo. Fora que temos leis também, que quando o cara é réu primário também, já chega na delegacia, já é solto. Enquanto isso, o PM está lá fazendo a ocorrência ainda. Então, infelizmente, a lei ainda não está de acordo com o que deveria estar. Aqui na comunidade, só para você ter uma ideia, Gil, a gente implementou um projeto de jiu-jitsu social, que é o projeto Sai da Rua. E aí várias crianças estavam participando desse projeto social para quê? Para verdadeiramente fazer um contraturno escolar, fazer um momento que a criança aprenda a fazer uma arte marcial, que ela aprenda a se comportar com uma liderança do professor de jiu-jitsu. E foi muito positivo naquele momento, entendeu? Então, Sim. é bem interessante essa questão de vocês. Aí deixa eu ler os comentários aqui do pessoal. A Brígida tá falando, boa noite. Não, ela falou depois aqui. Ela tá na USP, conseguiu um avião por R$ 100. Que ela voltou de São Paulo, a menina que voltou de R$ 100. William, direitos implícitos na Constituição Federal. Verdade, William. Tem muitos direitos que ninguém sabe que existe, está lá na Constituição Federal. E o município também finge que existe, né? A Brígida está falando, a assistência social precisa estar à frente desses projetos. Teatro, música, fotografia. Aqui, por exemplo, em Vila Velha, eu tenho um CRAS que muitas das vezes não tem projeto social desse tipo. Praticamente, aqui no município de Vila Velha, estavam utilizando o CRAS somente para fazer cadastro social, né? O UNIS, né? E o Bolsa Família. Os projetos sociais estavam esquecidos. O William falou o seguinte também: muito se fala em abrir X, Y ou Z para crianças, mas devemos entender que o tratamento inicial deve ser nos pais, que automaticamente influenciarão seus filhos a participar desses projetos. Com certeza, William. É aquilo que eu falei há pouco tempo atrás. A família tem que estar na frente e influenciar esse jovem a estar participando também de algum desses projetos sociais. Não adianta os projetos existirem e a família tanto faz, tanto fez. O menino vai para a escola de manhã e fica o dia inteiro em casa à tarde. Então, isso é muito ruim para a nossa juventude que está crescendo aí nas nossas casas. Certo? Quer fazer alguma consideração, Gilberlândia? Olha, Nicolas, primeiro eu queria te agradecer Não, mas não acabou ainda não. Tô falando consideração do que a gente falou. Não, acho que tá bem, que tô bem contemplado. Ah, bacana. Deixa eu te perguntar, a gente está falando do Estatuto da Juventude, eu fui conselheiro tutelar aqui em Vila Velha e tive muito contato com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual a diferença dos dois? Idade. Do ECA e do Juventude? Isso aí, idade. É. A partir de 15 anos já é jovem, de 15 a 29. Uhum. E aí já contempla o Estatuto. Isso. O ECRIAD, salvo engano, vai até 18, até 17, não é isso? Vai até 17 e 11 meses e 30 dias, isso aí. Então, a partir de 15 anos, já é jovem. Mas qual é a diferença, então, se ele pode usar os dois? Simetria. Ele vai poder se beneficiar dos dois. Ele também pode se beneficiar do Código Penal, pode se beneficiar do Código Civil, pode ser beneficiado de qualquer outro código. Mas nesse ponto, por exemplo, quem tem 16 anos vai ser beneficiado no ID Jovem. Nos dois. Nos dois mas também. Só que lá no ECRIAD, né, no ECA, ele não tem o ID Jovem. Ele não tem o ID Jovem. Entendi. Ele não tem. Então, assim, ele goza dos dois direitos. Ele foi violado um direito. Aonde é que fala esse direito que foi violado? Muitas vezes, como é uma lei... Porque existe lei especial e lei geral. Às vezes, a lei especial, que é o ECA,
vai falar melhor do que a lei geral, que é o Estatuto da Juventude. Entendi. Entendi, bacana. E aí, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Nesse período de ativismo que você teve de movimento de juventude, quais as deficiências e dificuldades você encontrou no seu percurso Olha, primeiramente assim, como Nicolas, ativista? Falta de informação, principalmente com o jovem da periferia. O jovem da periferia, ele é carente de informação. Ele não sabe dos direitos que ele tem. O rapaz até falou aí, né, do direito da Constituição. Então ele não conhece o Estatuto da Juventude, ele não conhece o ID Jovem, ele muitas vezes não conhece o passe livre, não conhece a recarga fracionada, ele não conhece os direitos positivados que ele tem. Então nós temos uma parcela da sociedade, grande inclusive, jovem, que desconhece os direitos que eles têm. Eles não sabem. Eles não sabem o que eles podem fazer e o que eles não podem fazer. Tem direito a território, direito a esporte. Então, uma das coisas que eu mais ouvi foi uma ausência do Estado. E, além de mais que isso, eu falei aqui do equipamento, né, que muitas vezes não é tão importante. É importante sim, mas às vezes, muitas vezes tem que embasar uma política com... Porque não também é só construir por construir, tá, gente? Ah, eu vou construir um centro de referência de juventude, eu vou construir um outro equipamento, e muitas vezes qual é a necessidade daquilo? É o que a juventude está querendo? Se for, ok. Se não for, não é ok. Então, assim, muitas vezes o poder público não discutir com a juventude as políticas da cidade. Não chama quem mais precisa para discutir. Inclusive, assim, eu não posso falar o nome da cidade, mas tem uma cidade que o Conselho de Juventude, né? Que a gente pode ter, talvez, até falar um pouquinho sobre isso aqui, talvez. Mas o Conselho de Juventude é um conselho que representa os jovens dos municípios e ele tem vários assentos, né? O assento da sociedade civil e o assento do poder público. E no assento do poder público, inclusive, assim, eu acho assim, um baita, esse conselho, assim, inclusive, eu acho um baita avançado e atualizado, porque ele tem um assento da Câmara de Vereadores. Ou seja, um vereador vai sentar ali para conversar com os jovens. E o vereador, ele nunca ia nas reuniões. Então, não é só a prefeitura que também está ausente para dialogar com a juventude. É a Câmara Legislativa. É a Câmara. Quem representa o povo está ausente. E aí eu pergunto a você, jovem, agora. Antes das eleições chegarem, né? Porque agora tem vários heróis. Tem vários candidatos a vereadores e a vereadoras indo procurar você. Então, vamos voltar aqui. Em janeiro desse ano, quantos vereadores que te procuraram para dialogar com você? Para perguntar soluções para o seu município, soluções para o seu bairro, contribuições de projeto de lei? Nenhum. Nenhum. Eu aposto com vocês. Agora, quantos que estão procurando você agora? Que querem o seu apoio, o seu voto? Vários. Agora só tem herói. Agora todo mundo vai fazer várias coisas. Mas depois do dia 15 de novembro, todos somem. Todos. Some todo mundo. Então, é o barata voa que a gente fala, né? Barata voa. Eu costumo apelidar que é o famoso vereador Copa do Mundo. Só aparece 4 em 4 anos. Então, o que eu acho que falta muitas vezes, e é a maior necessidade que eu vi, é de um diálogo. De um diálogo aberto com a juventude, de uma escuta ativa com a juventude. Essa é a maior necessidade que tem hoje. Entendi, bacana. Aqui em Vila Velha também tem o Conselho de Juventude, eu até quase participei uma vez. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Esse Conselho de Juventude, ele tem cadeira nos outros conselhos? Porque a juventude deveria representar também, ter uma representação, por exemplo, no Conselho da Criança, ter uma representação assim, por exemplo, no Conselho da Assistência Social, no Conselho de Saúde. Aqui em Vila Velha eu nunca vi disso. Nicolas, a sua pergunta é muito pertinente, e só para explicar para quem está nos assistindo, que duas coisas. A primeira é, a política de juventude ela é uma política transversal. Então você não fala só de juventude dentro da gerência de juventude, ou dentro da Secretaria de Juventude, você não fala só disso, você fala de juventude dentro da saúde, dentro da educação, dentro da Secretaria de Esporte, você fala de juventude em todas as outras secretarias. A composição e organização do Conselho, Nicolas, ela é por segmentos. Então, dentro do Conselho da Juventude, você tem um segmento do esporte, o segmento da pessoa com deficiência,
o segmento religioso, o segmento empresarial, e assim é nos outros conselhos também. Você pega, por exemplo, o Conselho de Educação, tem a da educação privada, da educação privada, da educação pública, enfim, as organizações que disputam. Se você tem um coletivo formado por jovens, eles podem disputar o pleito dos conselhos, Conselho da Criança, Conselho de Juventude, Conselho do Esporte, e podem indicar. Só que aí vai de cada lei municipal, entendeu? Dos conselhos de cada regimento interno. Mas, em tese, costuma desses conselhos ser compostos por organizações. E essas organizações precisam ter atuação naquela área. Você pega aí, por exemplo, o conselho, vou dar aqui um exemplo aqui, o Conselho da Saúde. Você tem algum coletivo de jovens que lida com saúde? Se tiver, ele vai poder disputar lá no Conselho da Saúde. Se não tiver, não tem. Então é feito dessa forma. Não existe. Entendi. Aí, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tem algum fato marcante que você possa nos contar sobre essa experiência dentro dos movimentos de juventude? Olha, eu acho que o fato mais marcante... Um fato marcante, uma experiência legal? Sim, tem. Eu acho que o fato mais marcante que eu participei nesses 10 anos da militância no movimento estudantil, eu comecei bem novo, comecei com 16 para 17 anos, os óculos justamente por causa disso, teve várias manifestações, muitas vezes na rua. Eu tenho 2 fatos marcantes. O primeiro fato marcante é o passe livre, com estudante do ensino médio, que não tinha no estado do Espírito Santo. Em 2007, uma luta do movimento estudantil secundarista, nós conseguimos o passe livre estudantil. E o outro fato marcante é a recarga fracionada, porque quando foi constituído o passe livre estudantil, os estudantes do nível superior, eles não foram contemplados dessa tal forma. Inclusive, quem está nos assistindo aqui, você sabe muito bem disso, que você precisava ir, talvez quem estuda mais tempo, vamos colocar aí quem estuda no mínimo aí 4 ou 5 anos, quem estuda 4 ou 5 anos no ensino superior sabe disso, precisava ir carregar o cartão. E qual era o valor que podia carregar, Nicolas? R$80. Tiberlândia, qual era o valor mínimo? R$80. Qual era o valor máximo? 180. A pessoa podia carregar R$ 79,90? Não. Podia carregar R$81? Não. Era apenas esses dois valores. E o movimento estudantil, nós conversamos com a Assembleia Legislativa e nós fizemos uma proposição da liberdade da recarga fracionada, da lei da liberdade da recarga. E esse projeto ele foi discutido na Assembleia Legislativa, tramitou nas comissões e foi aprovado no governo do Estado do Espírito Santo. E hoje o estudante ele pode recarregar o valor que ele quiser e quanto puder. Então, acho que esses 2 fatos marcantes é importante para o movimento estudantil e importante para a minha experiência. Por que, Nicolas, eu falo isso? Porque, assim, a gente precisa... Eu falei muito disso aqui hoje, gente, mas fazer política pública baseada em evidência também é sentir o outro lado da moeda, é sentir o outro lado da face, é assistir o outro lado. Então, vários jovens estudantes de ensino médio, se não existisse até hoje o passe livre estudantil, vários jovens teriam que ir para a escola de 3 formas: a pé, de bicicleta ou não ir. A passagem ela tem um custo muitas vezes alto para uma família que muitas vezes só tem um salário mínimo aí. Então o passe livre estudantil ele veio para isso, ele diminui a evasão escolar. Então isso é importante. E a recarga fracionada ela ajuda, né? Quem é estagiário aí, que recebe 450, 500 reais, metade do salário mínimo, e que está ali estudando, que precisa recarregar o passe escolar, ela ajuda para isso. Você que é professor, você sabe disso melhor do que eu. Sim, né? Eu voltei para a UFES, né? Eu estou fazendo minha segunda graduação agora em pedagogia, e eu entrei na UFES em 2007 e saí em 2012. Mas hoje eu vejo, não muito naquele tempo, porque eu trabalhava de carteira assinada e estudava na UFES à noite, então eu praticamente não convivi na UFES direito. Agora que eu estou tendo uma visão diferenciada. Mas a Universidade Federal, os estagiários, essa galera que entrou muitas das vezes com a cota, né? Com a cota de estudantes de escolas públicas, cota de renda e por aí vai, essa galera praticamente elas não têm assistência.
para se manter no curso superior, né? É bem complicado mesmo. Ela consegue passar num curso top de linha e muitas das vezes ela não consegue se manter naquele curso. Então é bem triste isso aí. E a UFES também agora tá indo para ensino remoto. Então é uma outra novidade aí que provavelmente vai ser muito complicado para a juventude que não tem condição cumprir. Isso aí só aumenta as nossas desigualdades sociais, infelizmente. Mas, Gilberlande, foi um prazer te receber na nossa live. Agradeço imensamente você ter aceitado o nosso convite. E boa sorte aí na sua caminhada para esse pleito eleitoral aí desse ano. Sucesso e vamos caminhar aí que vai dar tudo certo, tá bom, meu irmão? Tá, Nicolas, eu queria te agradecer aqui pelo convite e deixar um recado para a nossa juventude e também para quem é jovem há mais tempo. Se você acha que o Bolsonaro não te representa, que o Lula não te representa, que o Ciro Gomes não te representa, que o Amoedo não te representa, que outros políticos também não te representam, talvez o político que te representa é você. Então, ocupe a política, ocupe a vida pública, seja candidato no seu município. E se não for candidato, vote um jovem que está chegando agora, mas participe da vida pública, porque melhor do que quem te representa é só você mesmo. Um abraço, Nicolas, e beijos no coração. Valeu. Valeu, obrigado, meu irmão. Grande abraço. Um abraço. Oi, removeu? Então, essa foi a nossa live de hoje com o nosso amigo Gilberlândio. A semana que vem, infelizmente, a gente vai ter uma reunião importantíssima no nosso centro comunitário e não vamos poder participar de uma live na próxima quinta-feira. E aí, a nossa próxima live vai ser no dia 3/9. Vai ser com um artista local. O nome dele é Van Brasil, ativista cultural, musicista, que trabalha na prefeitura de Vila Velha e tem uma boa entrada aí com a cultura vilavelense. Não perca, dia 3/9, nesse mesmo horário, 7 horas da noite. E grande abraço para todos e uma boa semana. Tchau, tchau, gente.